Olá, bem-vindo, bem-vinda às lições de Neville Goddard. Nesse projeto, eu ajudo você a manifestar seu sonho, seu objetivo, seu projeto, de acordo com o método que Neville ensinava aos seus alunos para manifestar qualquer sonho. Eu sou Hilda Pegorini. E olha, tem gente chegando aqui. Olá, bem-vindo. Você que está no Instagram, bem-vindo aqui no YouTube. E o nosso episódio de hoje é só para quem tem um sonho para manifestar. Então, se você tem um sonho para manifestar, é para você que eu vou falar hoje. Há apenas uma causa para os fenômenos da vida, e essa causa é Deus, vivendo em você. Acredite, eu sei disso por experiência própria. Deus, o único Criador, é pura imaginação, trabalhando na profundidade de sua consciência. Neville disse: apenas uma causa para os fenômenos da vida, e essa causa é Deus vivendo em você. Então, você que está me ouvindo, pense no seu sonho nesse momento. E o que é esse sonho? É Deus vivendo em você. Quando você se pergunta o que pode fazer para superar uma limitação atual na sua vida, você está vivendo unicamente pelos meios. Olha só que interessante. Você se pergunta: como eu posso superar essa limitação? Então, dessa forma, se você se perguntar isso, você está vivendo pelos meios. Deus não pede que você considere os meios. Então, desconsidere os meios, mas defina o fim. É só isso que você tem que fazer, não é fácil? Defina o fim. Deus falando em você através dos meios, ele se identifica como o seu desejo. Olha só, Deus falando com você através do seu desejo, ele está se identificando como alguém pertencente à sua consciência, porque o seu desejo, onde está o seu desejo? O seu desejo está na sua consciência, na sua mente. Então, isso é Deus falando com você através desse desejo. Deus está constantemente te perguntando. Olha só, Deus está constantemente perguntando a você: o que quer de mim? Então, nesse momento, o seu desejo é a resposta. O que você responde quando Deus pergunta para você: o que quer de mim? Escuta nesse momento Deus perguntando para você: o que queres de mim? O que você responde? Você responde: eu quero a manifestação do meu desejo, porque o seu desejo é a expressão de Deus. Pense no seu desejo neste momento. O seu desejo é a expressão de Deus. Então ele diz a você para não se preocupar com as formas, não se preocupe com os meios, pois seus caminhos são desconhecidos para nós humanos. Se você se focar nos meios, você nunca vai ter a resposta. Então, se foque somente no fim, no seu desejo realizados. Se você se preocupar sobre como Deus vai cumprir o seu sonho, somente saiba que Ele vai. Não se preocupe se Ele vai cumprir e quando Ele vai cumprir. Somente foque que Ele vai. Tenha certeza convicta que Ele vai cumprir, porque Ele sempre cumpre. Você consegue acreditar? Você consegue responder que Deus vai manifestar o seu desejo? E você acredita nessa verdade? Você acredita que é impossível a alguém que acredita? Então, se você conseguir acreditar que o seu desejo vai se manifestar, pode ter 100% de convicção que ele vai, porque você está fiel ao seu desejo, e o seu desejo é Deus se expressando através de você.
Todos devem eventualmente tomar uma posição e imaginar que imaginar cria a realidade. Então você tem que se posicionar, não é verdade? Deus não quer nada morno, né? Até está escrito isso na Bíblia, sabe? Você tem que estar quente ou estar frio. Você não pode estar morno. Se você tem um desejo, é para você que eu estou falando nesse momento. Ok? Você tem que estar convicto ou definitivamente não acreditar, certo? Ficar morno, ficar, sabe, em cima do muro, não leva a nada. É uma perda de tempo. Então, se você tem um desejo, você tem que ficar fiel a ele. Você tem que acreditar nele, ok? Então, você tem que tomar essa posição, que imaginar cria a realidade. Sabe? Acreditar que imaginar cria a realidade. A imaginação é divina. Tudo nasce na nossa imaginação. Então, tome uma posição sobre isso e acredite, porque o que está na sua consciência é a única realidade. O restante do mundo ao seu redor, tudo que você vê é alterável. Você pode alterar a qualquer momento. A única verdade absoluta é o que você tem na sua consciência. Seja bom ou seja ruim, ou não seja tão bom, né? Usar essa expressão aqui, você manifesta. Porque para a lei da manifestação, a lei nos distingue. Ela simplesmente manifesta aquilo que está em sua consciência. Não importa se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Ela é um processo de manifestação regido pela lei. É Deus que tece todo o seu desejo em realidade palpável, ou seja, em forma física, esperando por você de forma eficaz e rápida. Independentemente de se o seu desejo é bom, é para o bem ou é para o mal. Não há dois deuses, há somente um Deus, há somente uma lei, um poder que manifesta tudo o que está na sua consciência. Então, neste momento, pense sobre o que está na sua consciência sobre você mesmo. O que você pensa sobre você? É isso que você manifesta. Ok? Aqui vemos que aos olhos de Deus, a sabedoria é igualada a uma busca de Deus. Ok? A sabedoria é igualada a uma busca de Deus. E se é Deus todo sábio e todo poderoso, então qualquer busca além disso é uma perca de tempo. Quando você sabe que Deus é a única verdade, a única realidade, e você mesmo assim busca outras coisas, você está perdendo seu tempo. Você pode ser o maior matemático, você pode ser o maior cientista, o maior sábio, mas se você não buscar a verdade, se na sua busca você não está procurando encontrar Deus, que é toda verdade, toda realidade, é perca de tempo. Você está perdendo o seu tempo, o teu conhecimento é em vão, porque toda sabedoria, todo conhecimento leva a Deus, leva à perfeição. Então, aos olhos de Deus, você está perdendo o seu tempo, se você não encontrar, se a sua busca não for focada a esse caminho. Lembre-se que tudo o que você deseja é seu. Você já tem em mãos tudo aquilo que você deseja, porque Deus está pronto para dar a você. O poder infinito da manifestação, a lei da manifestação, ela está pronta para dar a você. Se você quiser, se aposse. Se você quiser, é só você exercer, é só você agir dentro do processo correto da manifestação, porque você sempre vai manifestar. Se você não pode reivindicá-lo para si mesmo, torne-se aquilo que você deseja. Entendeu? Então, vou repetir essa parte aqui. Se você não pode reivindicar, o que significa isso? Se você não conhece o processo da manifestação, como ele é descrito pela lei, você pode encurtar um caminho, sabe? O chamado atalho, você pode fazer isso, tornando-se aquilo que você deseja, tornando-se o fim, sabe? O seu desejo já manifesto. Então, você pode fazer isso. É simples, não é?
Então, se você quer se você quer ser feliz, formando uma família, encontrando o seu companheiro ideal, ou a sua companheira ideal, faça o que os alunos do Neville faziam. Ou se você quer aumentar os seus ganhos, se você quer viver na sua casa dos sonhos, viva o final. Torne-se aquela pessoa tendo o que você quer ter, ou vivendo onde você quer viver. Esse é o atalho que eu te dou hoje. Eu estou falando para você que tem um desejo para manifestar. Então, se você quer pagar todas as suas contas, o que quer que você deseje já é seu. Tudo que você tem a fazer é imaginar que você já tem aquilo que você deseja. O Neville contou uma história que tem muita relação com o que eu estou falando aqui para você. Eu vou relatar aqui para você, para ficar bem claro o nosso tema de hoje, né, do nosso episódio. Eu estou falando para quem tem um desejo. Então, para você que tem um desejo, você vai entender muito bem isso que eu vou contar, porque o Neville, nessa palestra dele, ele relatou essa história. Então, você vai ver que tudo que você quiser já é seu. Olha só, o Neville contou que quando ele foi se casar, lá na igreja eles exigiram um documento dele, que era a certidão de batismo. Você deve ter isso também, né? E ele disse que ele levou esse documento com ele quando ele foi para os Estados Unidos. Ele foi bem novo, né? Ele foi com 17 anos para os Estados Unidos. E ele levou esse documento e guardou esse documento. E quando ele foi procurar esse documento para levar na igreja, porque ele ia se casar, ele não encontrou, ele não lembrava onde ele tinha guardado esse documento, porque já fazia muito tempo e ele nunca tinha usado esse documento, então não era algo que ele via com frequência e por isso ele esqueceu onde tinha colocado. Né? O certidão de batizado não é algo que você está sempre buscando, porque ele é exigido só quando você vai, eu acho que vai no casamento, ou num determinado momento que a igreja exige para ela realizar um outro sacramento, é para comprovar que você passou pelaquela etapa. Então, o Neville contou que ele fez uma busca em toda a casa e ele pensou muito, muito, mas ele não lembrava onde tinha colocado. E ele precisava daquela certidão, caso contrário, o casamento não seria realizado. E aí, o que ele fez? Ele criou uma cena, sabe? Ele criou uma cena assim, de ele olhando no documento. Preste atenção, como é o processo, porque você vai reconhecer aqui agora quando eu te falar nessa história. Ele criou uma cena dele olhando para esse documento e admirando a profissão do seu pai, porque nesse documento consta o nome dos pais e também a profissão dos pais. E ele estava olhando para esse documento e agradecendo por seu pai cumprir com esse sacramento na igreja, e também ele estava olhando qual era a profissão do pai dele naquele momento, onde ele estava sendo batizado. E ele dormiu, se imaginando, olhando para aquele documento e agradecendo por o pai dele estar cumprindo com aquele sacramento e ele admirando a profissão do pai. Foi isso que aconteceu. E ele adormeceu com essa imagem, né, pensando como o pai dele era um pai que educava de forma correta por estar cumprindo com todas as etapas da infância do Neville. E o que ocorreu? Ele dormiu e durante a madrugada ele acordou de súbito, sabe? Ele acordou com uma vontade muito grande de olhar a foto do pai dele, sabe? Ele sentiu saudade do pai e ele quis olhar uma foto do pai, deu uma vontade enorme nele de olhar uma foto do pai dele. E ele sentiu saudade. E aí ele lembrou, ele levantou naquele momento e ele sabia onde ele tinha uma foto do pai dele. Então ele foi lá no guarda-roupa e olhou naquela carteira, sabe, uma carteira velha que ele tinha, onde ele guardava as fotografias da família. E ele foi lá olhar a foto do pai.
Era madrugada, sabe? Naquela mesma noite. E quando ele abriu a carteira, olha só, que interessante isso. Lá estava a certidão de batismo. Então, foi a forma que a lei da manifestação usou para despertar nele as saudades do pai e fazendo com que ele, sabe, intuitivamente, ele soubesse aonde ele iria encontrar uma foto do pai. E era exatamente lá onde estava a certidão de batismo. Então, ele abriu aquela certidão de batismo e lá estava uma informação muito interessante, né? O Nevo até relatou que ele achou engraçado aquilo, porque relatava a profissão do pai como açougueiro. E o pai dele não era açougueiro, ele tinha uma mercearia. Quando o Nevo era bebê, o pai dele tinha uma mercearia. E lá na certidão de batismo constava que o pai tinha a profissão de açougueiro. Então aquilo foi assim algo muito interessante. E por que que aconteceu? Porque o Nevo ele executou o processo da manifestação. Então, por isso que neste momento, eu estou falando para você que tem um sonho, sabe? Porque eu sei que você vai executar esse processo. Agora, para você que não tem um sonho nesse momento, eu vou falar daqui um pouquinho para você o que que você pode fazer. Mas para você que já tem um sonho, olha só aqui a Rosângela, você quer muito a sua casa, né, Rosângela? Você está dizendo aqui para mim, né, que você tem fé que já está na sua casa. Exatamente, Rosângela. É para você que eu estou falando agora, sabe? Se imagine, pegue assim alguma cena da sua realidade, sabe? Uma cena concreta, com muitos detalhes, porque isso vai te dar tons de realidade. Sabe, você tem que ajudar nesse processo, nesse momento, usando os seus cinco sentidos. Né? O Neva usou naquele momento ali o seu sentido da visão, né? Ele viu ali, naquele momento, o pai entrando em ação, ele levando o Neville para ser batizado, e ele agradeceu, mentalmente ele disse obrigado ao pai dele, porque o pai dele estava fazendo o que era correto, educando ele em todos os sentidos, né? Sentido religioso e tudo mais, que em algum momento na vida adulta ele ia precisar daquele documento. E foi isso que levou ele à manifestação do seu sonho. Ok, Rosângela? Então você deve fazer isso. Em algum momento, o processo da manifestação vai precisar dessa cena, sabe, com tons de realidade, para que você manifeste exatamente usando esse ponto de verdade que você criou na cena da sua casa dos sonhos, ok? Então, para o Nebo foi muito engraçado aquilo, sabe? Ele ver ali na certidão constando que a profissão do pai era açougueiro, mas na verdade não era, né? Foi interessante, foi engraçado aquilo. E na cena, o Nebo olhava e agradecia para o seu pai tê-lo educado tão bem. E com aquela cena ele adormeceu. E o que a sua consciência, que é Deus se manifestando, fez? Fez com que ele sentisse saudades do pai, né? Então você viu como que quando você tem um sonho, você tem que ter um sonho, sabe? Se você não tem um sonho nesse momento, sabe, um projeto, um objetivo para você manifestar, crie um agora. Você pode criar um, porque você sempre tem que manifestar, você é um manifestador, você é um criador. Então, crie de propósito. Você sabia que a energia que você despende, sabe, que você gasta para criar um sonho de propósito e para criar um sonho que esteja na sua mente é exatamente o mesmo, só que quando você cria esse sonho de propósito, você é mais assertivo, porque você está conduzindo a sua vida, sabe, no processo correto. Você está escolhendo, você está exercendo o seu poder de escolha. Sabe? Você está fazendo a sua vida acontecer no controle, você está tendo controle sobre aquilo que você manifesta. E não sobre aquilo que você não quer manifestar. Aquilo que você talvez que te desagrade. Ok? Então,
o que eu queria falar para você agora, que tudo isso está dentro desse episódio, somente para quem tem um sonho, né? Se você tem um sonho, se você não tem um sonho, crie um sonho agora mesmo. Sabe o que você quer? Você está completamente satisfeito com toda a sua vida? Eu acho que, eu diria que difícil isso, né? Porque nós, seres humanos, sempre queremos dar o próximo passo, sabe? Não há nada tão bom e tão perfeito que não possa ser melhorado. Então, se você já tem uma vida perfeita, o trabalho dos seus sonhos, você tem um ganho financeiro que te dá uma qualidade de vida satisfatória, que você tem uma liberdade financeira, ótimo, isso é maravilhoso para você, mas você sempre pode melhorar. Sempre pode dar o próximo passo, atingir o próximo desafio, ou, quiçá, ajudar outros, não é verdade? Porque estamos aqui, né? Nós estamos aqui para contribuir na evolução, na sua evolução e na evolução dos outros. Então, você pode fazer isso, dar o próximo passo. Então, crie um objetivo, crie um sonho para você manifestar. E use esse processo correto de manifestação. E acredite, sabe, se mantenha fiel. Ontem eu falei sobre isso, né? Se manter fiel ao seu sonho. Se manter fiel, acreditando 100% no seu objetivo, no seu sonho. Então, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, se você não acreditar nele, ele não vai se manifestar. O que vai se manifestar, então? É aquilo que você tem dúvida, né? É a sua dúvida que vai se manifestar, é o seu medo, ou é a sua insegurança, né? Ao invés daquilo que você realmente gostaria que manifestasse. Então, se você tem um sonho e quer manifestar, o que você tem que fazer? Você tem que criar uma cena, sabe? Uma cena simples. Quanto mais simples, melhor. Sabe? Mais resumida. Porque fica mais claro para a sua consciência quando você cria uma simples cena. Sabe? Uma palavra, uma pequena frase, ou uma pequena cena que indique que você, que o seu desejo já está manifesto. Crie isso, então. Crie essa cena bem detalhada. Resuma isso na sua mente e mantenha somente isso, sabe? Mantenha somente isso. Porque o que pode estar impedindo você? Né? Quando as pessoas me dizem, eu tenho um sonho, mas não está se manifestando, está demorando muito para se manifestar. Vamos pensar em algumas hipóteses aqui que pode estar impedindo você ou estar prolongando essa manifestação, né? Você tem um sonho e você não tem um sonho definido, né? Isso pode estar impedindo você. O teu sonho não está bem definido, ou seja, você não sabe exatamente o que você quer, né? Você pensa em algo e daí depois você muda de ideia. Sabe, no dia seguinte, você pode pensar assim, não é bem isso que eu quero. Então, isso impede de manifestar, porque você precisa saber o que você quer. Primeira coisa, né? Você precisa saber o que você quer. Segundo, você tem que acreditar que você pode fazer isso, sabe? Você tem que acreditar que você é um criador, que tudo que você quer já está em suas mãos. Quando você acredita e você sabe que você pode manifestar aquilo que você quer, você já tem 50% do processo. Porque aquele outro 50% não é de domínio seu, é do processo de manifestação da lei, né? Então, isso, isso é uma coisa que pode estar impedindo você, sabe? Quando você não tem um sonho definido, primeira coisa, isso você não vai manifestar nada, quando você não sabe o que quer. Outra coisa, quando você não acredita que você pode. Sabe? Porque quando você não acredita que você pode, você está se denegrindo. E você está denegrindo Deus. Porque Deus é a sua imaginação, Deus está em você. Então, você não está dando crédito a quem realmente deve dar. Ok? Terceira coisa, você não acreditar no seu sonho. Né? Digamos assim que você queira ser o gerente de uma empresa, né? Da empresa que você trabalha ou daquela profissão que você sonha exercer no seu futuro. Você não acreditar naquilo,
sabe? Tipo assim, eu vou dar uma ideia para ficar mais claro para você. Você gostaria muito de ser de tocar piano, né? Vou dar um exemplo de uma profissão que talvez seja mais distante da sua realidade, para você conseguir ter a visão que eu tenho nesse momento, ok? Então, vamos imaginar que você tenha um sonho de tocar piano, de ser um pianista famoso. Mas, no fundo, você não acredita nessa profissão. Você não acredita que tocar piano possa fazer sucesso, que você possa ganhar muito com isso e viver confortavelmente, viver financeiramente independente. Você não acredita que essa profissão vai dar a você tudo o que você precisa para viver confortavelmente por toda a sua vida. Ok? Entendeu agora? Então, é nesse sentido que eu tô falando para você. Então, você tem um sonho, mas você não acredita nele. Então, ele não vai se manifestar. Porque o que vai se manifestar? A distância, porque você não acredita nesse sonho. Ok? Outra coisa que pode estar impedindo você, eu estou imaginando aqui em minha mente, é, o que pode estar impedindo você? É você contar para os outros. Quando você conta para os outros, você está duvidando de si mesmo. Olha só, quando você conta alguma coisa para os outros, o que você está buscando? Você está buscando afirmação, não é verdade? Então, quando você busca afirmação, quando você busca aprovação, é sinal de que você não está convicto, né? Que você não acredita em você. Então, você não deve contar aos outros. O seu sonho é só seu, sabe? A sua missão de manifestar o seu sonho é só sua. Você não deve contar aos outros, porque não é dos outros. Então, ele nunca vai se sentir dentro desse sonho. Essa outra pessoa que ouvir, ela vai se sentir de fora. E o que vai ocorrer é que ela vai julgar. Ela vai julgar você e ela vai julgar o seu sonho. E isso pode desencorajar você. E você pode vir a desistir do seu sonho. E uma coisa eu vou te dizer: você nunca deve desistir do seu sonho, sabe? Porque quando você desiste do seu sonho, é a mesma coisa do que você desistir de Deus. Porque o seu sonho é a sua imaginação, sabe? O seu sonho é a coisa mais importante que você tem na sua vida, porque você nasceu para manifestar esse sonho. O seu sonho, ele tem uma importância tão grande, sabe? O seu objetivo, o seu projeto, ele tem uma importância tão grande na sua vida, que se você não manifestar ele, sabe o que vai ocorrer com você? Você vai ficar insatisfeito pelo resto da sua vida. Você vai ter a sensação de que você não cumpriu com o seu desejo, você não cumpriu com a sua missão, e você não cumpriu com a sua existência. E isso é muito ruim, sabe? Aquela sensação de dever não cumprido, de procrastinação, isso te dá, assim, gera em você uma culpa, sabe? Uma desaprovação. Então, você vai ficar se culpando, você vai ficar se desaprovando, e isso é muito ruim. Vai te levar à depressão, vai te levar a doença, sabe? Ansiedade e tudo mais. Então, pense no seu sonho como assim algo muito, muito, muito importante na sua vida, que você deve manifestá-lo, sabe? Isso é muito importante para você e para todas as pessoas que você conhece e que você não conhece, porque as suas próximas gerações vão se beneficiar do seu sonho. Olha só, eu vou dar um exemplo para você do Neville. O Neville, ele morreu no ano de 1972. E o que ele escreveu, sabe? As palestras que ele deu, que foram gravadas de uma forma assim muito artesanal, naquelas fitas cassete, sabe? De muita má qualidade. O que o Neville fez naquela época, sabe? Na sua geração, tá me ajudando hoje. Olha só, e está ajudando a todas as pessoas, todos vocês que estão aqui comigo nesse momento, então estão se beneficiando do trabalho do Neville. Então, se ele tivesse estudado, né, com o mestre dele, que foi o Abdullah, se ele tivesse estudado e guardado tudo para ele, o que teria acontecido?
Nada. E eu não teria evoluído, e vocês não teriam, vocês não estariam manifestando o sonho de vocês também. Então, é nesses termos que eu estou falando para você. Quando você tem um sonho, sabe? O sonho do Neville era se tornar um escritor famoso e era ensinar pessoas a manifestar Deus, que é o seu sonho, é Deus se manifestando. Então, isso era o sonho do Neville. E ele fez isso, ele viveu a vida dele para fazer isso. E ele não me conhecia. Na verdade, o Neville não me conhecia naquele momento da vida dele, onde ele decidiu exercer o sonho dele, a missão de vida dele. E ele não conhecia vocês também. E ele não conhecia milhões de pessoas que hoje se beneficiam através dos conhecimentos dele. Né? Mas ele simplesmente se preocupou e ele se focou em desenvolver a missão dele, em realizar o sonho dele. E ele realizando o sonho dele, ele nos ajudou. Somos as futuras gerações que ele está beneficiando. Então, pense no seu sonho nesse momento tão importante quanto o sonho do Neville. Né, que era escrever sobre o processo de manifestação. E ele foi o maior mestre, ele foi a pessoa que foi mais longe nos estudos desse processo de manifestação. Ele desenvolveu esse método, que você está conhecendo aos pouquinhos aqui comigo, não é verdade? E se eu fosse dizer para vocês quantos sonhos eu já manifestei? Gente, são muitos. Eu manifesto muitos sonhos. E eu imagino que vocês também. E sexta-feira eu vou ensinar um método para vocês. Vai ser o primeiro passo. Eu falei ontem, né? Quem me acompanhou ontem sabe disso. Eu falei para vocês que sexta-feira, olha, você tem a obrigação de convidar, olha, no mínimo 5 pessoas. Aqui às 3h15, às 15h15, para ser mais exatamente, para vir aqui e ouvir o que eu vou falar para você, porque eu vou revelar para você o primeiro passo concreto e você vai fazer aqui junto comigo, sabe? E se você conseguir realizar o primeiro passo, você vai ficar pronto para fazer o segundo passo. E sabe o que é o segundo passo? É manifestar qualquer coisa que você quiser. Então, fique aqui comigo amanhã e sexta-feira, porque você vai ter, assim, um grande segredo revelado, de forma muito simples e prática. Então, convide pessoas, porque todos merecem, sabe? Todos nós merecemos, nós somos escolhidos para estar aqui e aplicar isso na nossa vida. Porque isso é muito importante. Você manifestar um sonho tem uma importância tão grande, tão grande, tão grande, que eu não posso estipular um valor para isso. Não dá. Não tem como eu estipular um valor. Porque não tem valor que cubra, sabe, você manifestar um sonho. Se você manifestar uma casa, ó, a Rosângela falou, eu quero manifestar uma casa. Rosângela, você não imagina o valor que tem você manifestar essa casa. Quantas pessoas você vai manifestar, você vai beneficiar através dessa casa? E eu não sei, eu não consigo imaginar todos os benefícios que você vai gerar para as pessoas que você conhece e para as pessoas que você não conhece. Essa casa que você vai manifestar, ok? Então, essa história do Neville é para nós aprendermos, sabe? Quando nós temos um sonho, o que nós temos que fazer? Nós temos que perguntar, temos que ouvir Deus perguntando para nós, o que você quer de mim? E a nossa resposta sempre deve ser, eu quero manifestar o meu sonho. Porque isso é a coisa mais importante. Você manifestar o seu sonho é a coisa mais importante que tem. Porque você vai voar, sabe, com esse sonho manifesto. Você não vai viver aqui, nesse momento. Você vai viver para as futuras gerações, se você manifestar esse sonho. E imagine o seu sonho, imagine o sonho de quem criou a vacina
a vacina do Covid, não é verdade? Essa pessoa que criou que criou essa vacina, a composição dessa vacina que paralisa o vírus, que ataca e é letal, né? O que essa pessoa criou? Imagine o benefício que essa pessoa gerou para todas as gerações do planeta. Não é verdade? Então, o teu sonho, ele tem tanta importância como esse sonho de quem desenvolveu essa vacina. Não diminua a importância do teu sonho, porque você não sabe, Rosângela, o que essa casa vai virar no futuro. Você não sabe os benefícios que essa casa vai trazer para todas as pessoas que estiverem envolvidas nesse sonho que você vai manifestar. Ok? Então, se você pensa deve forçar, eu vou te dizer assim um jeito errado, talvez, que esteja ocorrendo com você nesse momento agora. Ok? Talvez você tenha isso em mente e talvez você não saiba, por isso que é importante que eu fale aqui, né? Então, se você pensa que forçar, sabe, forçar um sentimento ou forçar um comportamento pode ajudar isso, eu vou dizer, não vai funcionar. Sabe quando você tem um sonho, ele tem que ser natural. Tudo na natureza, aliás, eu vou dizer de forma diferente. Na natureza, nada é forçado. Tipo assim, você não pode forçar uma flor, uma planta, ela produzir o fruto ou florescer. Você não pode forçar uma roseira a ela florescer. Você pode colocar o adubo ali, você pode ajudar no processo, assim, para que ela se desenvolva, mas você não pode forçar ela a produzir a rosa, né? Você não pode forçar a macieira de produzir a maçã. Então, isso é a mesma coisa com o teu sonho. O sonho que você tem, o objetivo que você tem, dentro do processo de manifestação, você não pode forçar nada, sabe? Tudo que você tem que fazer é se tornar. Só isso, porque dessa forma você vai colher o fruto, você não vai forçar, você vai fazer com que os meios que serão usados para que o seu objetivo se manifeste, o seu sonho se manifeste, eles ajam de forma natural e eles sejam encontrados pela natureza, pela lei universal da manifestação. Tá? Então, se você pensar em forçar, assim, alguma coisa, você está no caminho errado, ok? Desista disso, se liberte disso, tá? O que seria forçar? Ficar ansioso, né? Achando que está demorado, ou você ficar alucinado na repetição, sabe? Quando você cria um sonho para você mesmo, sabe? Entre em harmonia com esse sonho e fique tranquilo, porque você está no caminho certo. Nada vai dar errado para você, porque o teu sonho, por isso que ele tem que ser correto. Se você pensar em prejudicar alguém, se liberte disso, porque isso vai se voltar contra você, porque a lei, ela rege para todos, né? Ela não vai reger para o outro, funcionar para o outro e não funcionar para você, não é verdade? Tudo no universo é uma expansão da nossa consciência, é um espelho. Nós refletimos na nossa realidade aquilo que está em nossa consciência. Então, se você pensar em fazer o mal, né, para alguém, ou se promover em cima dos benefícios, usando, né, benefícios e de outra forma prejudicando alguém, ou pensar em ajudar alguém, transgredindo as regras, as leis, você estará se prejudicando, ok? Então, se livre disso, se liberte. Você tem que agir de acordo com a lei. O que é bom para você tem que ser bom para todos, ok? Então, isso seria uma forma errada de você executar esse processo da manifestação. Você deve se manter fiel ao seu sonho de forma natural, mantendo e buscando o equilíbrio e a harmonia. É só isso que você tem que fazer. Busca o equilíbrio e a harmonia. O seu bem, que é o seu sonho, o seu objetivo, ele não deve prejudicar a ninguém, transgredir as leis ou as regras.
ok? Porque dessa forma todos vão se prejudicar, desculpa, dessa forma todos vão se beneficiar, ok? E o estresse e a ansiedade atrapalham e limitam você. Então, se você for forçar, ficar numa repetição alucinada, o que vai acontecer é que você vai ficar estressado, né? E isso vai limitar você, ok? Vai trazer doenças de ansiedade. Saiba que no tempo certo, o seu sonho vai se manifestar. Fique em paz. Fique em equilíbrio se coloque dentro do seu sonho, dentro do seu projeto, agindo como se já estivesse manifestado, como se você já estivesse dentro dele, em mãos, você estivesse ele em mãos, ok? Mas eu vou te falar aqui uma técnica que vai tornar tudo mais fácil. Aqui, inclusive, isso está na Bíblia. Olha só, numa frase, eu já vou dizer tudo para você. Imagine as coisas que ainda não são vistas fisicamente como se fossem. Tá aí, Rosângela, ó, entendeu essa frase? Ó, imagine as coisas que ainda não são vistas. Por que não são vistas? Porque ainda não se manifestaram. São vistas somente por você, porque você já vê isso como verdade em sua consciência. Não é verdade? Ok? Então, imagine as coisas que ainda não são vistas fisicamente como se já fossem. Por quê? Aonde você está vendo isso? Porque elas ainda, você não pode tocá-las, né? Fisicamente, mas elas são vistas por você na sua mente, na sua imaginação. Isso é encontrar um evento antes de ocorrer. Então, lembra do Nevo, da história que eu contei para vocês? O que ele estava fazendo? Ele estava vendo a certidão de batismo em sua mão e admirando aquela certidão de batismo. Então, ele estava vendo um evento antes de ocorrer, em sua imaginação. E eu acho que você pode fazer isso, não é mesmo? Eu imagino que isso é bem fácil de se fazer, ok? Então, defina e mantenha para você, no sentimento do que o seu desejo já está realizado. E viva isso com alegria, viva isso com convicção. Sabe, tem uma coisa aqui que eu acho muito importante falar para você. Eu acho legal falar isso para você. Sabe o quê? Que é, assim, a predisposição de você acreditar. Muitas vezes, assim, não acreditamos em algumas coisas, na verdade, porque nós precisamos tocar, nós precisamos ver, nós precisamos ouvir, né, para acreditar. Então, no processo de manifestação, não é assim que funciona. Sabe, quando você tem um sonho, tem um projeto, um objetivo, uma meta que você quer manifestar, sabe, uma sugestão que eu dou para você aqui é que você, sabe, se entregue, porque eu acho assim que você não tem nada a perder, não é verdade? Porque é uma coisa sua, interna. Os outros não precisam saber disso. Então, se entregue a isso. Sabe, se for difícil para você acreditar, se desafie agora. Sabe, se desafie, acredite. Sabe, se jogue, se lance, mergulhe de cabeça nisso. Porque você vai ter uma experiência diferente. Sabe? Mesmo que isso demore um pouquinho para se manifestar para você, mas você vai ter uma experiência sua. E como você está dentro da lei da manifestação, eu tenho certeza que você vai ter a sua própria experiência. E você não, nas próximas manifestações, quando você conhecer o método de manifestação e começar a usar para qualquer sonho que você quiser manifestar, você vai dizer, funciona, porque você já passou pela experiência. Então, se é a primeira vez que você está ouvindo isso, e se é a primeira vez que você vai colocar um sonho dentro do processo correto de manifestação, a minha sugestão é que você se entregue, sabe? Se vir a dúvida, vire as costas para ela. Sabe? Não valorize a dúvida, tire seu foco dessa dúvida e decida, sabe? Tome a decisão de acreditar, sabe, de manter isso com convicção. Quando você tem sabe, quando você acredita convictamente em algo, não gera mais nenhum percentual de dúvida,
Ok? Então, e você precisa disso para você manifestar. Você tem que acreditar que seu sonho é importante, que o seu sonho é valoroso, que seu sonho é só seu, que se você não manifestar ele, ninguém vai fazer isso por você. Então, acredite e se dedique a ele, porque é dessa forma que ele vai se manifestar. Ok? Então, tente sustentar isso, mas sem esforço. Sabe, quando você força alguma coisa, eu acho que você transgride a sua lei, sabe? A lei da manifestação, porque vai gerar assim, quando você força alguma coisa, não é de boa vontade, sabe? E a sua consciência, o Bob Proctor falava isso, sabe? Ele fala, né, constantemente, meu mestre Bob Proctor, ele fala assim que a sua consciência, ela é mais semelhante ao ser feminino. Sabe, nós mulheres, né, para os homens que estão aqui acompanhando a nossa fala, nós mulheres vamos melhor, eu acredito que os homens também, né? Vão melhor, assim, quando você está em harmonia, sabe? Quando você não força. Quando você força, você cria uma resistência. Então, nós deveremos, isso que o Bob Proctor falava, né? Nós mulheres deveremos ser tratadas com carinho, com doçura, com harmonia, de boa vontade. Nós vamos melhor. E a nossa consciência também é assim. Ela não gosta de ser forçada, sabe? Ela não gosta de ser maltratada. Então, ela age melhor, ela consegue agir melhor quando ela está em harmonia, quando ela está de boa, né? Não forçada e não com resistência. Então, essa dica que eu estou deixando para você agora é tentar sustentar tudo sem esforço. Sustente o teu sonho, acredite nele, se mantenha ele vivo em sua mente, mas sem esforço, sabe? Sem forçar, ok? Viva e haja como se fosse um fato. Você já convive com ele, porque na sua imaginação ele já é seu, você já tem a posse dele. E enquanto você caminha nessa atitude, você se fixa mais na suposição de torná-lo realidade. Ok? Então, gente, é uma satisfação. Eu vou concluindo por aqui. Deixa eu ver se eu posso responder alguma pergunta ainda. Era essa a minha mensagem de hoje? Que bom! Olha, tem a Marli. Isso, Marli. Nos encontramos amanhã nesse mesmo horário. Legal, aqui, olha, agradeço a cada um que ficou aqui comigo até agora e desejo um excelente final de tarde para cada um de vocês. Tchau, tchau.